Então, a gente vai compartilhar aqui, né, os aprendizados que a gente teve no primeiro ciclo internacional de gestão escolar. Foi um evento que aconteceu de 24 de fevereiro até dia 17 de março. E essa atividade que a gente tem para fazer é do gênero acadêmico relato, né? Relato analítico. Então, o que é um relato? É a gente acompanhar alguma coisa e dizer sobre ela. E aí, quando o relato é analítico, a gente precisa acompanhar de forma crítica, né? E não necessariamente a crítica precisa contestar aquilo que foi dito, mas apontar o que foi importante, o que teve de aprendizado em tudo aquilo que a gente ouviu, né, ou leu. E aí, o que é importante a gente se atentar, né? A sempre o que o professor, a professora vai estar pedindo. Então, aqui, no caso, a gente tem que apresentar um trabalho com introdução, desenvolvimento e considerações finais. E aí, a gente já vai fazer o quê, né? A gente já vai estruturar o trabalho da maneira como ele está sendo pedido para ser feito. Então, a gente vai já botar aqui, né? Introdução. Desenvolvimento. E aí, em cada parte, né, a gente tem pontos específicos. Esse evento foi um evento de gestão escolar que teve Brasil, Cabo Verde, Angola, escolas de Salvador e São Francisco do Conde. Então, no desenvolvimento, né, o que a gente vai ter que falar nesse relato? As diferenças e semelhanças entre escolas estaduais e municipais. Então, a gente já vai botar aqui no trabalho para não esquecer, como subtópico, né? Diferenças e semelhanças entre a gestão, aqui no caso, né? De duas escolas, estadual e municipal. Então, esse vai ser um tópico do trabalho, para a gente não fugir daquilo que está pedindo na atividade, né? Outra coisa que está pedindo, que a gente grifou de vermelho, né? Diferenças e semelhanças entre as escolas que estavam no evento, né? Que é de Angola e Cabo Verde. Depois, no desenvolvimento, a gente precisa apresentar, né? Diferença da gestão entre as escolas e as nacionalidades, né? O que tem de comum as escolas brasileiras com as duas escolas que estavam lá no evento, uma de Angola, outra de Cabo Verde. Esse é o desenvolvimento. E aí, na conclusão, para a gente não esquecer de seguir aqui, né, o que está sendo pedido, é o balanço do que a gente aprendeu, né? Então, aqui a gente vai formatar a fonte, para já começar o trabalho no jeito, né? E aí, o que a gente fez também, né? A gente buscou as falas, né? As anotações sobre o evento. E aí é muito importante, quando a gente tiver um desafio de fazer um trabalho, pedir a ajuda da turma. Nesse trabalho mesmo, a gente precisou contar com o apoio de outros estudantes da sala, porque a gente não acessou o CIGAR e não viu que era para anotar cada fala de cada mesa que teve nesse evento internacional. Então, como é que a gente ia fazer essa prova se não fosse pedindo ajuda e contando com a solidariedade de quem estuda junto com a gente, né? Não ia ter como. E aí, para começar o trabalho, a gente vai trocando ideia aqui, né? Primeiro é dizer do que se trata. Para quem for ler o texto, a gente introduzir aquilo que a gente vai discutir, né? Então,
No presente relato analítico, refletiremos, né, sobre o primeiro ciclo, e aí a gente vai pegar o nome do evento. De rodas de conversas internacional sobre gestão escolar. Neste evento, participaram 3 países: Brasil, Angola e Cabo Verde. Foi possível conhecer a dinâmica de 4 escolas, sendo elas 2 escolas localizadas na Bahia, uma escola localizada na Ilha do Fogo e outra escola situada no Catete. Aqui eu acho que é bom botar em parênteses, né? Na Bahia, aí aqui Brasil, será que é bom fazer isso? Uma escola na Ilha do Fogo, Cabo Verde, e outra escola situada no Catete, Angola. Cada instituição possui gestões, né, específicas e realidades distintas. Ao mesmo tempo, podemos encontrar semelhanças em relação a processos educativos, porque temos aqui países de ancestralidades negras e que possuem um histórico de colonização e que também possuem um histórico de colonização e dominação de Portugal, o que afeta, né, a legislação educativa e a reconstrução de direitos, né? Então, aqui a gente está faltando, né? A gente colocou no resumo o que é que se trata o trabalho, mas ainda está faltando falar mais sobre o evento, né? O primeiro ciclo de rodas de conversa aconteceu entre 24 de fevereiro de 2021 e 17 de março do mesmo ano. Contou com a participação de vários educadores pertencentes, isso, colocar o nome dos palestrantes, né? Pertencentes a estados brasileiros
e países como Estados Unidos, dentre outros. Nas mesas que aconteceram durante 4 dias, tivemos a presença de... E aí a gente vai buscar o nome dos palestrantes. Delma Melandrade e Agildo Costa. E aí a gente vai buscar o nome da escola também. Do Colégio Estadual Monteiro Lobato. Salvador, Bahia. Tatiane Rosa e Roberto dos Reis. E aí a gente vai buscar a escola também. Das escolas, né? Iromar Silva Nogueira e Frei Eliseu, que estão localizadas em São Francisco do Conde. Agora, né? De Cabo Verde, a gente teve a presença. Aí aqui pode dar um ponto já, né? No continente africano, tivemos como palestrantes... Do continente africano, tivemos como palestrantes Antônio Gonçalves, João Fernandes, Antônio Miranda e Lorena Delgado. Gestores, né? E aí a gente busca a escola deles também. E aqui já muda a forma de referenciar a escola, né? Que a gente vai chamar de complexo educativo. Do complexo educativo, Eduardo Gomes Miranda, Santa Catarina, Ilha do Fogo, Cabo Verde. De Angola, tivemos a presença de Gerson, Georgina, Sebastião Farias, Oscar Gilberto, gestores do Liceu, número 6026, Catete, Angola. Então, primeiro, né, a gente trouxe, né, o que se trata o evento,
quem participou e agora o nosso objetivo, né? Temos como objetivo, neste relato analítico, compartilhar o que aprendemos e observar como cada experiência carrega caminhos, né, de possibilidades pedagógicas no campo da gestão escolar. Cabe ressaltar que ouvir e participar do encontro é uma experiência fundamental para que a gente possa unir teoria acadêmica com a ciência produzida no dia a dia da escola. Também temos aqui a oportunidade de compreender que cada território demanda, né, ações e políticas diversas e que não existe uma receita dada sobre métodos para dirigir e gerenciar escolas. Entretanto, quanto maiores forem, né, as oportunidades de aprender, perguntar e construir conhecimentos, estaremos mais preparadas, né, para a atuação profissional. Seguiremos, no primeiro momento, trazendo um pouco sobre as diferenças e semelhanças das escolas brasileiras. Posteriormente, buscamos, né, entender o funcionamento das escolas no continente e, por fim, apresentaremos um balanço sobre o que aprendemos. Cabe lembrar que, quando dizemos escolas brasileiras ou africanas, não podemos generalizar estas instituições como representantes de toda uma nação. Uma vez que, dentro do próprio país, existe
uma infinidade de contextos educativos. Então, aqui foi a introdução do trabalho, e aí eu vou desligar um pouquinho para a gente conversar sobre ela, se pode tirar, se pode deixar, para a gente trocar essa ideia aqui. Para mim ficou bem legal, viu? Porque, assim, sinceramente, se eu fosse fazer, minha filha não tinha condições nenhuma. Então, aqui, ó, a introdução ficou... Vamos ver quantos parágrafos, né? 1, 2, 3. Geralmente, cada tópico do trabalho é como se fosse uma redação própria, né? Então, aqui a gente, na introdução, introduziu, desenvolveu o que a gente está introduzindo e concluiu aquilo que a gente traz no início do trabalho, né? Que é para quem está de fora e não conhece as coisas, saber do que a gente está falando, que se a gente já chegar num assunto de uma vez, a pessoa dá de cara e fica sem saber, né, do que é que a gente está falando. Então, a gente começou falando do evento, apresentou as pessoas e disse nosso objetivo. Agora a gente vai para a parte mais cabulosa, que é o desenvolvimento, né? Que é a gente compartilhar aquilo que a gente aprendeu em cada mesa. E aí o primeiro tópico é diferenças e semelhanças entre a gestão de duas escolas, estadual e municipal. Então a gente pode colocar, né? Durante o evento internacional, conhecemos duas escolas localizadas na Bahia. Região, né? Do Nordeste do país, que é afetada pela desigualdade, né, de verbas, uma vez que o Sudeste recebe mais recursos para investir em educação. Então, antes de desenvolver sobre a realidade de cada escola, já temos como um ponto de semelhança que as duas gestões, né, enfrentam inúmeros desafios em relação a condições físicas, materiais e profissionais de trabalho. Temos também uma realidade diferenciada, porque o colégio estadual está localizado na capital, né, do estado da Bahia. E as escolas municipais estão situadas na região metropolitana, né? No recôncavo baiano, em área rural. E isso também
implica, né, em cotidianos escolares diferentes. E aí, qual que será que a gente traz primeiro, hein? A escola estadual ou a escola municipal? Vamos por ordem da roda de conversa, né? Na roda de conversa, na primeira roda de conversa, né? Conhecemos a dinâmica de um colégio estadual, situado em um dos bairros, né, com maior vulnerabilidade na cidade. Então, os temas desse encontro tocaram, né, em questões de psicopedagogia, direitos humanos, parcerias, né, com o Conselho Tutelar, com a Secretaria de Educação, com a comunidade. Trazemos aqui as falas, né, da gestão de Agildo Costa e de Delma Mello Andrade, que mais chamaram nossa atenção. E aí a gente vai buscar as falas, porque uma das coisas que o trabalho pede é que a gente traga esses relatos, né? Então, aqui a gente trouxe 3 falas, para o trabalho também não ficar muito grande. Temos a estrutura organizativa de conselho pedagógico, plano pedagógico e delegado de turma. Não, isso aqui não é da escola, isso aqui é da escola de Angola. A escola de Salvador é essa aqui, ó. O gestor precisa se preocupar com o aprendizado do aluno. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação regulamenta estruturas e condições de trabalho que muitas escolas ainda não possuem. A consciência política e a formação administrativa é muito importante para um gerenciamento de qualidade. E aí, o que eu lembro, assim, mais ou menos dessa roda de conversa, né? Que uma das coisas que a gente aprendeu é que uma boa gestão tem que ter uma parceria bem forte com a secretaria da escola, porque todo documento da vida do estudante é a secretaria que produz, né? E existe uma responsabilidade com a trajetória de cada pessoa que estuda na instituição e uma responsabilidade também. A gestão precisa ter uma boa parceria com o contador da escola, porque muitas vezes a escola possui vários CNPJ, recebe fundos diferentes, né, do governo federal, o Plano Nacional do Livro Didático, o PDE, e se não tiver um contador eficiente, né, esse CNPJ e o próprio CPF do gestor pode ficar comprometido, né, e a vida pessoal desse profissional da escola ser comprometida porque de um erro
de uma falta de prestação de contas, alguma coisa relacionada a isso, né? E a gente também aprendeu que, no primeiro dia de gestão, uma coisa que ficou gravada na minha cabeça, né? O gestor precisa ir no conselho tutelar, conversar com as pessoas do conselho tutelar, né? Que ele está assumindo o cargo de gestor, que deseja uma parceria com esse órgão, porque se a gente fala de comunidades negras, né? A gente também vai estar nesses territórios que são afetados pela desigualdade, pela violência, e a escola é esse lugar que precisa garantir os direitos, né? E quando uma gestão não dá conta de um caso, porque foge ao alcance da escola, precisa ter essa comunicação da família com esses órgãos, né? Delegacia, conselho tutelar, e a professora também, Delma, né? Que ela está aprofundando nos estudos de psicologia. Eu lembro dela falar que ela está se aprofundando nos estudos, né, sobre a psicopedagogia, porque hoje tem sido muito comum casos de mutilação na escola, né, de estudantes que muitas vezes até mesmo por ser de uma sexualidade ou de uma cor, né, de uma raça que sofre preconceito e racismo, acabam se agredindo, né? A juventude hoje passa por vários desafios, né? A automutilação, a drogadição, e também, ao mesmo tempo, a relação dessa escola com a comunidade, né? Com a cultura, com projetos que vão reconhecer o potencial que a comunidade tem. Então, a ligação com terreiros, a ligação com grupos de cultura e a importância dessa raiz com a comunidade em pandemia, né? Porque mesmo com o governo da Bahia não fazendo nenhuma política, né, de plataforma online, não determinando nada de aulas virtuais na pandemia até o momento, né, do ano passado, a gestão de forma autônoma, independente, criou o Facebook e continua a conversar com os estudantes, e isso fez toda a diferença, até para a saúde mesmo das famílias. Então, foi mais ou menos isso que eu lembrei, e aí a gente pode compartilhar aqui a memória do evento para a gente poder fazer o texto. Tem uma parte do trabalho, vamos voltar lá nas orientações. Sem esquecer de apresentar a estrutura e organização de cada uma. Então, a gente começa pelo que o professor pede, para a gente não fugir do propósito, né? Considerando, né, estas falas transcritas, sabemos que a estrutura... Deixa eu ver aqui na... Sabemos que a estrutura do colégio depende de uma gestão que esteja integrada com a secretaria da escola, porque, como bem aprendemos, a secretaria é o coração da escola e documentos importantes podem afetar a trajetória de vida de estudantes. Tem situações, né,
de estudantes que vêm por transferência, e é preciso estar atento à adequação correta das séries, para não haver problemas, né? No final da formação escolar e na emissão do diploma. Também aprendemos que a direção, a coordenação, quando assumem estas funções, precisam se conectar com o conselho tutelar e com órgãos de direitos humanos, com a Secretaria de Educação. Tudo isso acontece porque ouvimos sobre uma escola onde as famílias, né, têm a realidade de mudarem, têm a realidade afetada pela desigualdade social, pelo racismo, e muitas vezes, em situações de violência, estudantes pedem, estudantes não, né? As famílias pedem com recorrência a transferência, né? Escolar. Também faz parte do trabalho da gestão neste colégio a parceria com a comunidade, considerando todo o seu potencial intelectual e cultural. Então, conhecemos uma forma organizativa que realiza parcerias com as famílias, com as entidades religiosas e manifestações culturais na região. E isso está diretamente ligado, né, à qualidade do trabalho. Na composição, né, da estrutura gestora, também temos também foi possível identificar que um gestor precisa realizar o trabalho que deveria ser dividido para mais profissionais. Porque, além de dar conta da parte administrativa, pedagógica, é preciso gerenciar
a parte financeira. E aí, estar atento à prestação de contas, aberturas de um CNPJ para cada fundo público de verba, seja ele federal, estadual ou municipal. Qualquer falha nesse ponto compromete a vida, né, do gestor. Cabe lembrar também os estudos e pesquisas da gestora Delma, né? Delma Andrade, que consideram na gestão a psicopedagogia. Então, em casos de mutilações, de racismo, LGBTfobia, a gestão precisa conversar com as famílias. Fica marcado. Lembrei da fala do professor Agildo quando ele disse sobre uma quadra que ele queria construir na escola, mas não tinha dinheiro suficiente. Sim. Também fica marcada a fala da gestora quando uma mãe lhe perguntou por que o meu filho é homossexual. E a gestora realizando esse papel humano, né, teve como mediação dizer que, independente da escolha do filho, da sua identidade, é importante o apoio da família e não a rejeição. Aí essa fala da quadra, a gente pode pegar aqui, ó, cortar essa fala aqui e botar ela aqui para fechar o trabalho, ó. Ressaltaremos também a fala do gestor Agildo Costa. E aí ele fala, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação regulamenta estruturas e condições de trabalho que muitas escolas ainda não possuem. Durante a conversa, aprendemos que é um desafio a questão de espaços físicos. Nesse colégio, existe uma quadra para ser construída, mas a falta de verbas impede a qualidade
de estruturas físicas e o desenvolvimento pedagógico da comunidade escolar. Por isso, fica o aprendizado, né? E aí a gente tira aquela frase lá do início e bota também no final para fechar, ó. A consciência política e a formação administrativa é muito importante para um gerenciamento de qualidade. Uma vez que, para a escola receber recursos e ter direitos garantidos, a equipe escolar e a comunidade precisam estar em luta pelo direito à educação. Se tiver muito grande, né, que aqui deu mais de uma página, ó. Deu quase 2 páginas. A gente tira aqui e bota uma parte na conclusão. Vamos ver como é que vai ficar. Diferenças e semelhanças entre... Ai, meu Deus. Agora tem que falar da escola São Francisco do Conde. Diferenças e semelhanças entre a gestão de 2 escolas, estadual e municipal. Então, vamos aqui. Na segunda roda de conversa, conhecemos a atuação de... Aí vamos buscar o nome aqui. Dos gestores. Tatiane Rosa e Roberto dos Reis. E aí a gente pode compartilhar aí no chat o que lembra dessa roda deles, né? E dela. O que eu lembro, né, delas falando assim, é que a escola possui 7 tipos de gestão, né? Administrativa, pedagógica, financeira, de recursos humanos, recursos materiais, comunicação e de infraestrutura. E que também realiza parcerias com instituições que estão em São Francisco do Conde, né? Como, por exemplo, a Petrobras, que está ligada ao Conselho Municipal, né, de São Francisco do Conde, ao CRAS. E um dos desafios dessa escola era em relação à mediação de conflitos, né, entre estudantes e professores. E aí uma das formas que a gestão encontrou para desenvolver o trabalho foi criar um caderno, né, de protocolos para registrar essas situações, né, de conflito, e aí tanto o estudante como o professor assinavam esse caderno, e a partir do momento que a escola passou a escrever esses casos, né, melhorou a relação com a família, porque às vezes o estudante chega em casa e fala uma coisa, mas aconteceu outra. Então, essa forma, né, criativa que a gestão encontrou fez uma diferença na escola. E também lembro da professora Tatiane dizer que na estrutura da gestão, né, tem o conselho de classe, que se encontra 5 vezes no ano, tem um encontro mensal com a família, com a coordenação e com as psicopedagogas, né? E que uma vez ela escreveu um projeto chamado Brasil de Toda a Gente, que foi um dos projetos que mais deu certo em São Francisco do Conde, porque
as crianças, os estudantes, né, se integraram à proposta do projeto, que era conhecer sobre as culturas no Brasil, né, existentes no Brasil. E aí, alguém mais lembra de alguma coisa dessa roda? Eu estou aqui tentando lembrar alguma fala. Eu me atrapalhei nessa atividade, porque assim, eu pensei que essa roda de conversa iria fazer parte do resumo, que ele, no caso ele disse que é diário, né? Que a gente ia fazer. Não sabia que tinha que anotar que seria 2 atividades. Por isso que eu não anotei nada. Fiquei perdida. E quando eu falei da quadra, porque assim, ele fez, essa quadra foi feita. Logo quando ele chegou, ele não tinha, não existia. Aí o dinheiro que ele estava não era o suficiente. Aí com a ajuda de alguns, acho que até da comunidade, né, de alguns comerciantes, a ajuda que o governo manda, né, todo mês para a escola uma verba, foi que ele conseguiu fazer essa quadra. Maravilha, então vou mudar aqui no texto. Porque, tá vendo? Você pega uma coisa que a outra pessoa não pega. Então, durante a conversa, aprendemos que é um desafio a questão de espaço físico. Nesse colégio, existia, né, uma quadra para ser, né, construída. E mesmo com a falta de verbas, né, a união da gestão, dos mercadinhos, das famílias, foi um passo fundamental para finalizar a obra. Por isso fica o aprendizado. A consciência política e a formação administrativa é muito importante para um gerenciamento de qualidade, uma vez que para a escola receber recursos e ter direitos garantidos, a equipe escolar e a comunidade precisam estar em luta pelo direito à educação, né? Infelizmente, se a gente não reivindicar, a gente não tem nada. E aí, na escola municipal, né? Na segunda roda de conversa, conhecemos a atuação de Tatiane Rosa e Roberto dos Reis, das escolas Iromar e Frei Eliseu. Quanto à gestão, aprendemos que ela se divide em 7, né? Em 7 eixos. E aí a gente vai pôr, né? Como o professor falou, administrativo, pedagógico, financeiro, recursos humanos, materiais, comunicação, e infraestrutura. Este é um ponto comum a todas as gestões, né? A sobrecarga de funções
para poucos profissionais. Nessa escola municipal, como uma das realidades é a mediação de conflitos, uma estratégia potente de atuação foi a criação de atas por parte da gestão para que os relatos, né, de estudantes e docentes ficassem registrados assim, quando a família ou a comunidade escolar tivessem versões distintas sobre uma situação, este caderno apresentava a descrição das ocorrências, que sempre eram lidas antes de cada pessoa assinar a ata. Esta é uma experiência importante para as nossas trajetórias. Outro ponto comum com o colégio estadual é o diálogo com as famílias. E, nesse sentido, cada gestão, né, realiza reuniões em tempos e com frequências diferentes, mas incluem no calendário escolar momentos para que isso aconteça. Um dos projetos mencionados pela gestora Tatiane Rosa, Brasil de Toda a Gente, fica marcado, né, com a importância de construir ações junto com a comunidade, né, escolar. Solicitamos a gestora para que um dia, né, escreva sobre esse projeto, uma vez que na universidade não temos acesso às sequências didáticas, não temos não, né? É preciso o acesso às sequências didáticas, a projetos que existem, já foram realizados e representaram movimentos significativos.
porque uma das coisas que a gente tem muito na universidade é um monte de matéria, né, que pede a gente para criar atividade pedagógica, sequência didática, mas a gente fica imaginando atividades, muitas vezes sem ter o conhecimento do chão da escola, e não tem acesso, né, a quem tem mais caminho de pedagogia, a quem está atuando, porque a pessoa que está ali direto no cotidiano escolar, quando ela faz um projeto, ela sabe do que é real, de quantas aulas precisa, de como que é o tempo. Então, assim como o evento proporcionou a gente aprender com a gestão a partir da realidade, não só da teoria, projetos assim a gente também precisa ter nas matérias, nos currículos, né, para a gente estudar e, a partir do que acontece na escola, poder pensar em plano de aula, em sequência didática. Senão a gente forma com um monte de trabalho que nunca vai ser aplicado, né? E aí agora a gente parte para os países do continente africano. Diferenças e semelhanças, né? Deixa eu salvar isso aqui, porque se a gente perder, a gente vai chorar 1000 anos. Diferenças e semelhanças entre a gestão nas escolas secundárias em Angola e Cabo Verde. E aí a gente vai estar falando de um outro contexto que não é o nosso, né? No contexto africano, observamos que as escolas, né, também possuem desafios em relação a verbas, a uma equipe maior de profissionais e que existem estratégias diferentes de lidar com essas experiências. Para o nosso grupo, foi novo ouvir sobre as gestões em Angola e Cabo Verde, porque desconhecemos esta realidade. E aí vamos começar por onde, hein? Em Angola, peraí. No que diz respeito ao liceu, né? Número 6026, né? Localizado em Angola, foi possível aprender sobre gestão com vários profissionais, né? Diretores, subdiretores e coordenador pedagógico. E aí a gente vai trazer o nome deles, né? Respectivamente, Gerson Manuel, Georgina Cerqueira,
Sebastião Farias e Oscar Gilberto. Nessa instituição, existe conselho pedagógico, teve uma pessoa que não participou. Quem será que não participou, hein? Nessa instituição, existe conselho pedagógico, delegado de turma, direção e subdireção. Cada órgão se atém a uma função específica. A direção e subdireção ficam responsáveis por cumprir os planos da escola, por identificar as demandas. Quem participou, então, foi Georgina, Gerson e Oscar. Sebastião Farias, não. Então, a direção e a subdireção ficam responsáveis por fazer cumprir os planos da escola, identificar as demandas administrativas e financeiras. O conselho pedagógico, por sua vez, fica encarregado de construir, os planos pedagógicos, atividades diversificadas, apoio social e educativo. E aí vamos ver falas, que são pedido falas, Aqui, ó, a gente não colocou nenhuma fala da segunda roda. Então, vamos botar aqui no texto. Vamos parar aqui um pouco em Angola e voltar aqui. Na roda de São Francisco do Conde. Compartilhamos aqui algumas falas da gestão de São Francisco do Conde. Então, o projeto político-pedagógico é um documento fundamental e precisa sempre estar sendo visitado, reelaborado. Um dos maiores dilemas é como proporcionar a integração entre escola, família e comunidade com ensino de qualidade. É preciso ter parcerias institucionais e prestar conta de tudo que fazemos. E a Unilab apoiou muito a escola nos debates sobre questões étnico-raciais. Aqui, ó, a gente esqueceu, Solicitamos a gestora para que um dia escreva sobre esse projeto, uma vez que na universidade é preciso o acesso a sequências didáticos, a projetos que existem, já foram realizados e representam movimentos significativos. Ressaltamos aqui que a presença,
da Unilab em São Francisco do Conde movimenta trabalhos ligados à ancestralidade e ao combate ao racismo. E aí volta para Angola. A gente vai buscar algumas falas da gestão de Angola. Aqui a gente também pegou 3 falas, né, para ficar mais ou menos 3 falas de cada mesa. Indicaremos aqui 3 falas que chamaram a nossa atenção nessa roda de conversa. Mapas de falta e frequência do aluno, acompanhamento das alunas gestantes, diálogo com as famílias são medidas que a escola realiza para a melhoria da educação. Merenda escolar, construção de mais salas de aula, ampliação no orçamento são desafios. E as tentativas de recurso têm sido parcerias privadas com empresas. O gabinete de psicologia, o engajamento de professores, as avaliações dos planos de atividade e prestações de conta precisam ser processos coletivos. Agora, a gente começou errado, porque a 4ª roda de conversa que foi sobre Angola, né? Vamos botar Cabo Verde antes. A 3ª roda de conversa sobre a educação em Cabo Verde. Nos apresentou uma gestão que é composta de delegações e conselhos, diretivo, pedagógico, disciplinar e de turma. Na escola, também temos a direção, que trabalha todos os dias nos 2 turnos. Os órgãos, né? Ordinários e extraordinários se encontram de acordo com a necessidade e com o calendário escolar. E aí, deixa eu ver aqui o que eu anotei dessa fala, né? Teve a professora Ilorena, né, que é... Deixa eu lembrar aqui o que ela é aqui na anotação. Ela é subdiretora de Inclusão e Cidadania, que ela falou das questões de inclusão, da reunião com pais, do acompanhamento dos estudantes com dificuldade na aprendizagem,
das ações que a escola faz de Olimpíadas, Semana da República, orientação vocacional. E teve um professor que falou mais, né? Foi o diretor de agrupamento, o professor Antônio, eu acho. Que ele explicou como é que funciona, né? Os recursos humanos, a administração da escola, os relatórios para o Tribunal de Contas, as parcerias com as empresas privadas, os orçamentos e a coordenação pedagógica lá. Então, destacamos aqui as falas de Lorena Delgado, subdiretora de Inclusão e Cidadania, quando a gestora nos apresenta as ações de acompanhamento escolar, de reunião com as famílias e os projetos culturais da escola, tais como Olimpíadas, Semanas da Francofonia da República, dos países da CPLP. Chama a nossa atenção as atividades de orientação vocacional na escola, porque apresenta aos estudantes possibilidades de futuro, né? Já os diretores, né? Antônio Gonçalves, Antônio Miranda e João Fernandes nos situaram como são feitos os orçamentos, onde muitas vezes é preciso parcerias com empresas privadas e com embaixadas de países que têm acordos comerciais com Cabo Verde. A escola está situada em uma área rural e as questões da língua materna, o crioulo, são políticas que ainda estão sendo incluídas na legislação em relação ao ensino bilíngue. E aí a gente vai destacar aqui algumas falas dessa mesa de Cabo Verde. Vamos ver aqui. Ressaltamos aqui 3 falas que demonstram essa preocupação
com o gerenciamento da escola e com os estudantes. Então, mapas de faltas e frequência do aluno, acompanhamento das alunas gestantes, diálogo com as famílias são medidas que a escola realiza para a melhoria da educação. Merenda escolar, construção de mais salas de aula, ampliação no orçamento são desafios. E a tentativa tem sido parcerias privadas com empresas. O gabinete de psicologia, o engajamento de professores, as avaliações dos planos de atividade e prestações de conta precisam ser processos coletivos. E aí a gente vai para Angola, que a gente já tinha feito o texto, e as falas de Angola aqui, que eu tinha copiado a sala de Cabo Verde em Angola. Então, em Angola, né, temos a estrutura organizativa de conselho pedagógico, plano pedagógico e delegado de turma. Cada gestor tem a sua importância para a escola. O delegado de turma desempenha função importante no acompanhamento de estudantes e docentes. O conselho da direção é responsável por resolver problemas da instituição, prestação de contas, e o plano pedagógico, que envolve a escola, é o momento onde reunimos toda a equipe. O balanço do ano, a reflexão sobre o que fazemos é de extrema importância. E aí, é solicitado para nós, né, para escrever sobre a diferença da gestão entre as escolas brasileiras e as escolas, né, de Angola e Cabo Verde. Então, as escolas brasileiras, né, e as escolas no continente africano. Diferenças e semelhanças, né? Compreendemos, né, que um ponto de semelhança entre as escolas do continente e da diáspora é o empenho, né, pessoal e profissional dos gestores e gestoras. A necessidade de mais recursos é um desafio, né, que implica em ter sempre que organizar estratégias criativas de gerenciar a verba, porque existe o investimento com a merenda escolar, com materiais pedagógicos e com a estrutura física
das escolas. A sobrecarga de funções também é algo comum, uma vez que um profissional precisa realizar a função de vários. E a administração, né, em áreas distintas. Desde a psico, né? Não. Desde a pedagógica até a financeira. Em relação às diferenças na gestão, temos que cada região realiza parcerias distintas com órgãos de direitos humanos, com empresas ou organizações não governamentais. Estas últimas estão mais presentes no continente africano, por exemplo. No caso do Brasil, existem mais recursos no âmbito federal, municipal, no âmbito federal, estadual e municipal. E a empresa que já realizou parcerias com a escola municipal a Petrobras, né, é de caráter público-privado. Encontramos também que cada instituição possui um desafio e que todas elas consideram fundamentais o planejamento pedagógico, a relação com a comunidade e com as secretarias, ministérios e setores públicos de direitos humanos. A depender de cada escola, existe uma frequência específica de reuniões. Em Angola, esse calendário já é estabelecido no início do ano. Nas escolas brasileiras, depende de articulação
com a agenda definida pelas secretarias. E em Cabo Verde, as reuniões acontecem de modo periódico, abrindo espaço para mais encontros, caso haja demandas. E aí vamos consertar essas margens aqui para ver se a gente corta alguma coisa no texto. Porque a gente escreveu, mas precisa passar um pente fino, né? Fernanda, você que está com o microfone funcionando, bora desenvolver a conclusão, né? Pegando uma frase curta, né, que reflita sobre tudo isso aqui que a gente escreveu. Eu acho que a gente pode falar sobre o evento, né? Como é que esse evento significou para a gente, quando a gente for trabalhar na escola, mesmo que a gente não queira ser gestora, né? Como é que a gente precisa entender que tem muito trabalho, né, para quem está gerenciando, que às vezes a gente também não entende, né, que a pessoa que está organizando uma escola tem muito desafio, tem muita demanda, e aí a gente quer exigir de um gestor sem saber a rotina dele ou dela, né? Eu acho que a gente pode fazer algo em relação a isso. O que que você acha? Eu tô tentando pensar, né? Que eu lembrei até do meu tio, que ele é gestor de uma escola lá em Camaçari, já tem acho que 10 anos. E assim, ele já está chegando já no limite, porque ele diz que é muita pressão, ele já até está querendo sair, porque já não está suportando. Porque assim, em relação aos pais, que ele, na hora de almoço, querem que ele pare o almoço para atender, e essas muitas outras coisas. Aí eu estou tentando pegar alguma coisa assim, lembrar, né, o relato dele para ver se eu consigo falar alguma coisa. Isso é muito importante, né? Que para além de estudante, a gente é mãe, irmã, filha, de pessoas que ou estudam na escola ou trabalham dentro dela, né? Então, como família também, a gente está aprendendo com esse evento, não só como graduanda de licenciatura. É muito legal isso aí. Vamos pensar numa frase. E até assim, ele está pensando em parar, largar esse cargo e até para a sala de aula. Ele disse que prefere ganhar até menos do que adquirir uma doença. Ele está a ponto disso, que é muita pressão. E isso aí a gente esqueceu de perguntar durante o evento, né? Quais são os dados e estatísticas de adoecimento, né? Jéssica, que está com o microfone estragado, que ficou aqui falando pelo chat,
muitas vezes tem uma cobrança muito grande em cima dos gestores, mas às vezes não sabemos que não depende somente deles, né? É isso que o professor Ajudo falou, né? Se a gente não tiver uma consciência política de como funciona a estrutura de educação, a gente vai estar sempre brigando entre nós, né? O estudante vai estar brigando com o professor vai estar brigando com a coordenação, e a gente não vai estar cobrando de quem muitas vezes tem a verba, né? Que é o Estado, o governo federal. E se não tem a verba, como é que a gente pode mudar a estrutura de cobrança de imposto? Como é que a gente pode participar dos fóruns, né? Porque tem documentos tipo a BNCC que eles são construídos, né? E muitas vezes a gente não participa disso. Pronto, acho que a gente pode começar por essa frase de Jéssica, né? As rodas internacionais sobre gestão escolar abriram nossos pontos de vista. Primeiro, porque além de futuras pedagogas ou até mesmo gestoras, antes de tudo, somos pessoas, né, que passaram pela escola ou que ainda estamos convivendo com estudantes profissionais que atuam na educação básica. Dentro de casa, muitas vezes acompanhamos os processos de sobrecarga e de adoecimento gerados pelas desigualdades nos sistemas educativos. Com todo o aprendizado do evento, fica a importância da consciência política, porque muitas vezes cobramos medidas que a gestão não consegue cumprir por falta de verbas. Muitos conflitos são gerados pela incompreensão das demandas existentes na escola. Certamente, aprender sobre a prática é a melhor teoria que podemos acessar. E deveria haver mais tempo para que gestores pudessem escrever, produzir e publicar artigos científicos. Muito do que foi dito no evento não estava nos nossos textos, né?
e sem querer desmerecer as teorias sobre gestão, acreditamos que muito conhecimento só é produzido quando tentamos transformar e quando somos convidadas a trabalhar em ambientes escolares. Certamente, muitas das estratégias que conhecemos no evento farão parte da nossa atuação profissional. Eu acho que essa pode ser a conclusão nossa, né? Será que a gente esqueceu mais alguma coisa aí? Eu até acredito, né, devido à experiência que eu tenho na minha família, né, que deveria ter até um suporte assim, psicológico para os gestores, porque não é fácil, não é nada fácil, é muita cobrança. Baixa aí. E é isso aí. Muito complicado. Se a pessoa não for assim forte, acaba adoecendo. Sim, porque às vezes a gente pensa na psicopedagogia só para o estudante, né? E para o gestor não tem. Então, cada gestor, gestora precisaria de um suporte psicológico para poder, né, garantir a qualidade da educação e a sua saúde frente a tantas cobranças e pressões. E é isso mesmo. Eu também já pedi demissão de escola. Não é um ambiente fácil. E muitas vezes a formação da universidade não consegue nos preparar para essa realidade, né? A gente chega muito cru e leva um tapa, porque o tempo da escola é outro, a quantidade de estudantes por sala é grande demais. É um desafio fazer esse projeto interdisciplinar, né, que tanto falam, conversar com a equipe, arrumar horário de reunião, substituir professor que muitas vezes está em licença médica, e aí organizar isso tudo, né? Ouvir as famílias, as diferenças culturais que tem, o que as crianças passam, o que os professores também sofrem. A gente que está na pedagogia é guerreira demais. E aí a gente vai corrigir o trabalho depois, né? Os erros de português. Mas aqui, mais ou menos, um relato analítico é isso, né? Tem uma introdução, o desenvolvimento, de acordo com o que cada professor e professora está pedindo, e a conclusão, que vai trazer algo de diferente, mas também passar por aquilo que foi dito ao longo de todo o trabalho.